Nós só queremos hoje a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós só queremos ouvir a voz do Senhor. E que Ele venha agora atender o nosso clamor através deste louvor, para que a tua vida, para que a tua casa seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Jesus.
Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Luiz. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 7, nós vamos estar lendo o verso de número 17. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, nós vamos estar lendo o verso 17. E depois nós vamos estar lendo Isaías, capítulo 25, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: porque o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isaías capítulo 25, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Amém, igreja? Vamos levar a Deus mais uma palavra de oração, amém? Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. Senhor Deus, Tu nos deste a oportunidade de louvar, adorar o Teu nome, Senhor Deus, e que a nossa adoração possa ter chegado ao Senhor como cheiro de incenso suave às Tuas narinas, como oferta agradável ao Senhor, ó Pai, e que as Suas bênçãos sejam liberadas sobre as nossas vidas. Que agora, Senhor Deus, diante da Tua palavra, o Senhor venha nos fazer compreender tudo aquilo, Senhor Deus, para o qual ela foi enviada, Senhor Deus. Trabalhe e opera nas nossas vidas, nos nossos corações, com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Pode tomar o seu assento. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos orientado nesta manhã, porque há muitos questionamentos nas nossas vidas. E alguns dos questionamentos, e não só nas nossas vidas como servos de Deus, mas na vida nas vidas, talvez desde o dia em que nós nascemos, ou quando vai passando coisas, acontecendo coisas nas nossas vidas. E a gente olha para o mundo e as coisas estão acontecendo, e muitas vezes a pergunta que vem nas nossas vidas é: por que tantas coisas ruins acontecem? Quem de nós nunca parou para pensar, ou o mundo às vezes questiona isso, se há um Deus que existe, se há um Deus que é chamado de Todo-Poderoso, por que Ele não pode evitar que nós soframos? Por que nós sofremos? Por que muitas vezes passamos por momentos de grande sofrimento, de adversidades? Por quê? E quem de nós já não parou para pensar nisso? Quantas vezes acontecem coisas, ou quando acontecem coisas que não faz o mínimo sentido de que aconteça, e acontece. E cadê o Deus? Porque tem tantas coisas que acontecem que às vezes não faz sentido nenhum para as nossas vidas. A morte de uma criança, a dor, o sofrimento de um pai que enterra um filho. Talvez a pessoa mais saudável de todas aquelas que você nunca imaginava que podia acontecer alguma coisa, de repente, no estalar de dedo, e sai desse mundo, acaba com a vida. Quantos filhos vão crescer sem pai? Quantos pais vão crescer sem ter os seus filhos? E por que tudo isso? Isso é uma pergunta que há séculos, meus amados, tem incomodado o coração do homem. E tem trazido o homem à reflexão, e algumas vezes esses questionamentos afastam o homem de Deus. Mas nesta manhã, o
O Senhor nos conduziu a trazer esta palavra para a igreja, porque esses tipos de questionamento, se não já vieram, se não estão na nossa vida, em dado momento podem vir na nossa vida. E nós temos que, diante da nossa fé no nosso Deus, diante da fé que nós professamos, nós precisamos, ainda que não venhamos ter respostas para todas as coisas, mas precisamos nos conformar na resposta que a palavra nos dá, e precisamos ter uma fé de tal forma inabalável, de tal forma fortalecida na palavra de Deus, naquilo que o nosso Deus representa para nós, para que no dia da adversidade, se já chegou ou se vier a chegar, nós possamos permanecer firmes. Nós possamos permanecer firmados naquilo que é a nossa fé em Cristo Jesus. E como entender por que essas coisas acontecem? Como entender da onde se origina o mal, ou da onde acontece tudo isso que às vezes atinge as nossas vidas, dos nossos queridos, dos nossos amados, daqueles a qual nós vemos apenas, nós assistimos apenas. Como entender isso? E aí a primeira coisa que o Senhor coloca no nosso coração é que nós temos que entender que houve uma causa primeira que deu início a todo este mal neste mundo. Trazendo um pouquinho daquilo que nosso irmão Valdir, durante essas 2 últimas quintas-feiras, tem ministrado aqui na igreja. E o tema exatamente é este, falando sobre a origem da maldade, o que faz com que as pessoas sofram. E nós sabemos que existiu uma causa primeira, que nós temos que entender e compreender, para que não haja dúvida do porquê existe o mal nesse mundo. Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra do Senhor diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso não quer dizer, meus amados, que nós parecemos com o nosso Deus fisicamente. Porque lá em João capítulo 4, verso 24, diz que Deus é Espírito. Então ele não tem essa forma humana. Porque afinal de contas, se nós parecêssemos fisicamente com Deus, quantas formas Deus teria? Pelo menos a minha forma é 1,55 m, alguns quilos que eu não vou falar quanto, mas é um pouquinho além do que eu podia ter. E baixinha, enfim. Ou talvez alguém muito alto. Deixa eu pegar alguém bem alto aqui da igreja. Nosso irmão Fernando. Fique em pé um pouquinho, Fernando. Fernando da Aureli. Olha lá, o irmão Fernando é enorme, né? Pelo menos perto de mim ele é enorme. Ele passa lá para a porta, eu olho para cima. Deus não tem forma física. Ele é Espírito. E no que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Deus nos fez a sua imagem e semelhança daquilo que é a nossa consciência racional e aquilo que é o livre-arbítrio. Deus não fez o homem para ser um robozinho. Ele não poderia ter feito um robozinho que ficasse o tempo todo aos pés dele dizendo: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Seria muito fácil para o nosso Deus ter feito assim. Mas isso não seria a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor e toda a sua sabedoria, Ele é um Deus que age e opera. Ele é um Deus possuidor de todo o poder. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança e dotou-nos de livre-arbítrio e de consciência. E aí ele fez o homem e a mulher, Adão e Eva. Imagine 2 pessoas colocadas num lugar aonde só existia a presença de Deus, que o visitava-os todo o cair da tarde para ter comunhão com eles. Lugar maravilhoso, a qual existia as frutas e comidas mais maravilhosas. E a única ordem que tinha sido dada a este casal: cuida. Aí você pensa assim, mas trabalhar na roça é tão difícil. É difícil hoje, como consequência daquilo que aconteceu lá. Mas imagine uma terra onde manava leite e mel. Imagine uma terra onde existia a presença de Deus de forma livre, onde o homem e a mulher desfrutavam ali daquilo que era tudo o que Deus tinha feito de primeira. E Deus deu apenas uma ordem: não coma de apenas uma árvore. Você imagina, tendo ali, a Bíblia não relata para nós, mas imagine um pomar daqueles mais lindos que você já possa ter visto ou visitado.
e apenas uma árvore você não pode comer. Imagine um pomar com 50 árvores, de diversas frutas diferentes, e há apenas a horta que você não pode comer de um. Aí o que o casal faz? Vai lá e come exatamente desse um. Não é a coisa assim. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas às vezes eu paro para pensar nesse casal. Eu falo, meu Deus, com tanta coisa boa que existia lá, só existia um. Mas só existia um que não podia. Mas vai lá e pega exatamente daquele um. Por quê? Porque o homem foi dotado de consciência para pensar. E foi dotado de livre-arbítrio. Você tem o poder da escolha, como eles tiveram. E eles escolheram pecar. Eles escolheram desobedecer. E a palavra do Senhor diz que essa desobediência, há apenas uma ordem, há apenas um pedido, trouxe a maldição sobre o homem, trouxe a maldição sobre a mulher e amaldiçoou toda a terra. E a maldade se espalhou. Então, quando nós vemos as coisas acontecerem, às vezes vem o questionamento, mas Deus não podia fazer com que eles não pecassem? Podia ou não podia? Deus podia fazer eles não pecassem. Mas seria certo Deus fazer com que eles não pecassem? Deus estaria cerceando ali aquilo que Deus deu, daquilo que é a imagem e semelhança de Deus no homem, que é o livre-arbítrio, que é poder escolher entre o bem e o mal, escolher entre obedecer e não obedecer. Deus tem dado ao homem esse privilégio. Deus podia ter conduzido este homem, esta mulher, a ter o livre-arbítrio até eles pecarem? Poderia. Mas isso não seria livre-arbítrio. Seria dizer assim, olha, quando vocês podem escolher só o que for bom, quando for o que for ruim, eu coloco a plaquinha vermelha na frente e vocês não fazem. É fácil assim, né? É fácil escolher Deus assim, porque você é conduzido a isso. Mas não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer um amor que nós tenhamos por Ele, um amor voluntário, um amor que se voluntaria a se entregar a Ele todos os dias, a se entregar a Ele em toda e qualquer circunstância. Porque afinal de contas, meus amados, o sofrimento que nós passamos, a dor que nós venhamos sentir, as coisas que acontecem nesse mundo que às vezes nos faz duvidar quando nós estamos sofrendo da própria existência de Deus, muitas vezes são consequências daquilo que às vezes nós mesmos fazemos. Afinal de contas, qual é a sensação de dor quando a gente vai tirar uma forma do forno e a gente acha que apenas um pano de prato simples vai dar para tirar aquilo rapidinho, porque a gente vai colocar na pia rapidinho. Quem já sentiu a dor do que esse pano de prato não deu nada? Porque eu ia precisar de 2, 3, 4 panos de prato. Não é verdade? Até os homens passam por isso. Quantos homens aqui já tiraram forma do forno e a mão ali? Levanta a mão. Ah lá, ajuda, pelo menos nessa hora dá para ajudar, né? A cozinhar não vai, né? Mas para tirar do forno. Mas isso é consequência do quê? É consequência daquilo que a gente mesmo procurou sofrer. E muitas vezes o sofrimento é isso. O sofrimento acontece porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio e deu o direito dele escolher por ele ou não. Então, quando vier esse questionamento, por que existe o mal no mundo? Existiu uma causa. Primeiro, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus não fez eu e você, não fez Adão e Eva a imagem, ou para ser um robozinho, ou para ser algum fantoche na mão de Deus. Deus dotou o homem, fez do homem a sua imagem e semelhança, com consciência, poder de raciocínio para pensar e poder de escolher, através do livre-arbítrio, aquilo que faria com a bênção de Deus. E infelizmente, o homem dotado desse livre-arbítrio tinha o poder de escolher obedecer a Deus e comer de 50 árvores, digamos assim, ou o poder de desobedecer e apenas comer de um fruto que tinha sido proibido de comer. O mal existe
Porque Deus fez o homem de forma tão linda, de forma tão especial, não para conduzir ele como um fantoche, mas para conduzi-lo ali à presença de Deus voluntariamente, e através do amor e da graça que ele tem demonstrado sobre as nossas vidas. É o amor voluntário. E aí a segunda coisa que às vezes pode vir sobre as nossas vidas, já que agora nós entendemos que o mal acontece por causa que aconteceu uma desobediência daquilo apenas que Deus tinha pedido para não se fazer, e o mal se instalou nesse mundo. Mas às vezes vem a questionamento, tudo bem, o pecado se espalhou, a terra foi amaldiçoada, todos nós acabamos tendo este mal refletido sobre as nossas vidas. Mas então por que as pessoas boas sofrem? Por que os inocentes sofrem? Como eu comecei falando, como é difícil a gente imaginar que uma criança pode ser acometida de uma doença terminal. Como é difícil nós conseguirmos entender porque uma pessoa tão boa sofre tanto. Quem aqui não conhece uma pessoa que é tão boa, que é tão legal, que é tão bacana, mesmo assim ela sofre? E quando às vezes vem lá a voz do inimigo e diz: e aquele lá que é assim, 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 desfruta, é bom, tem saúde? Por que isso? Meus amados, a gente tem que entender que algumas pessoas boas, mesmo sendo boas, elas erram em algum momento das suas vidas. E para todo erro tem uma consequência. O bandido, quando Deus dá a oportunidade, a pessoa que cometeu um crime, quando Deus dá a oportunidade dele ser salvo, ele vai ser salvo. Ele vai ser resgatado. Porque o poder de Deus para a salvação alcança eu, boazinha, alcança você, bonzinho, mas alcança também o perdido, alcança o mais terrível dos criminosos. Mas nunca ele vai deixar de sofrer as consequências daquilo que ele fez. Deus salva, Deus liberta, Deus perdoa os pecados, mas a consequência daquilo que ele fez permanecerá. Ele pagará por aquilo que ele fez. Outras vezes, meus amados, as pessoas sofrem por causa dos erros cometidos de outras pessoas. Quantos de nós já não sofremos ou tivemos algum tipo de sofrimento, não por aquilo que nós demos causa, mas por aquilo que outras pessoas fizeram? Alguns meses, já faz alguns meses, né? Ainda dentro do ano de 2021, nós tivemos um problema familiar, né? Que causou bastante sofrimento para nós como filhos, né? Depois de 44 anos de casado, meu pai resolveu ter uma pessoa na vida dele que não é minha mãe, né? E de repente isso veio assim, nós descobrimos, enfim. Isso veio, meus amados, de uma dor tão grande que os irmãos não fazem ideia, né? De coisas assim, do pastor dormir, eu levantar porque eu não conseguia ficar deitada e chorar a madrugada toda, enfim. Foi um tempo, tem sido um tempo, mas um tempo que Deus já tem, graças a Deus, restaurado os nossos corações mediante a isso. Mas a dor que veio, a dor que foi causada pela atitude dele, diante da circunstância toda, não trouxe um sofrimento para ele está sofrendo, mas trouxe um sofrimento para todos os filhos, para a família toda, e não foi Deus que causou isso, e não foi eu que dei causa disso, mas às vezes nós sofremos por consequências de outras pessoas que fazem coisas e vêm sobre a nossa vida, e por isso nós sofremos. Às vezes nós sofremos, e muitos sofrem, porque vive neste mundo que é amaldiçoado por conta dos pecados, desse pecado que está sobre nós. Afinal de contas, de tsunamis, terremotos, tudo isso está acontecendo por quê? Porque essa terra foi amaldiçoada sim pelo pecado, mas o pecado da ganância, o pecado da busca pelo poder, o pecado de se ter mais, de se querer mais, tem destruído a natureza. E aí a gente vê enchentes, porque o homem não está nem aí com a natureza, e só quer faturar, e só quer ganhar, e só quer consumir.
E às vezes não só enchentes, as queimadas acontecem por quê? Porque precisa destruir a natureza para fazer plantação. Por quê? Porque o homem quer mais. Isso se chama ganância. E é o amor ao dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu conversava com a nossa amada ali na porta, né? Há se levantando nesses últimos dias, falando-se de fazer clamores para que Deus possa mudar a nossa nação, para que Deus possa estar intervindo em tudo isso, fazendo com que a gente seja próspero, colocando a gente lá em cima no topo. Meus amados, olha para a palavra, o que a palavra diz, que nos últimos dias nós seríamos perseguidos, que nos últimos dias nós estaríamos sofrendo, mas a palavra também nos garante que aquele que é fiel a Deus, Deus guardará do tempo da calamidade. A gente está fazendo, agora ela me falou lá na porta, o crente está fazendo oração contrária àquilo que a palavra diz. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo neste mundo, não, mas nós temos que olhar para a palavra, e é cumprimento do que tudo está se cumprindo. Esta palavra, ela está se cumprindo. Em breve o Senhor estará voltando, e a Bíblia diz que aconteceriam coisas assim neste mundo. Mas eu olho para a palavra do Senhor, quando eu olho para o povo de Israel, lá, sofrendo, tendo as pragas, para que o povo fosse libertado, para que fosse até a terra prometida. E lá, em meio a toda a destruição, em todas as pragas que acontecia sobre aquele povo, mas Deus preservava até da morte aqueles que eram seus, o seu povo escolhido, aquele que é separado, aquele que se preserva, aquele que se santifica, aquele que tem buscado ao Senhor. Deus fará a diferença nesse mundo, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre aquele que busca estar na presença de Deus e aquele que não está, meu amado. Esse é um tempo de nós não estarmos querendo mudar este mundo, mas pedir ao nosso Senhor: Senhor, nos guarda, nos preserva, nos livra do tempo da calamidade que virá. Faz a diferença entre nós que servimos e adoramos o Teu nome, entre aquele que está no mundo, para que a glória de Deus se manifeste nesse mundo, meus amados. Esse é o tempo que nós vivemos. E o que nos consola é que a palavra do Senhor diz para nós, lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos repetir essa palavra maravilhosa de Deus para nossas vidas? 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, meus amados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, por que nós sofremos? O Senhor tem propósitos nos nossos sofrimentos. O Senhor tem propósito quando Ele permite com que o sofrimento venha para as nossas vidas. Há algo de especial que Deus tem para tratar conosco. E uma das coisas que quando o sofrimento vem é causado em nós se chama dor. Quem aqui já não sentiu dor na alma quando estava sofrendo? Mas você sabe que a dor é uma grande ferramenta de ensino do Senhor para as nossas vidas. Hebreus capítulo 12, no verso 11, a palavra do Senhor diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Talvez no momento em que a dor chega, talvez no momento em que o Senhor quer nos ensinar, nos moldar, quando o sofrimento vem, a gente não consegue entender. Talvez a gente queira até correr, gritar, e não entendendo realmente o que Deus está fazendo. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos apreciar quando
isso está acontecendo porque é o cuidado do Senhor em trabalhar na nossa vida, é o cuidado do Senhor em trabalhar no nosso ser e no nosso coração, nos corrigindo, porque Ele nos ama. A maior prova do amor de Deus com a minha vida e com a tua vida não é quando Ele te abençoa. Quando Ele te abençoa é porque Ele é bom. A maior prova do Senhor na minha vida e na sua vida de amor é quando Ele nos corrige. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Você vê a nossa perspectiva às vezes, né? A gente acha que Deus está abençoando, nós estamos fera na presença de Deus, né? Porque Deus está abençoando, que só passa pela prova. Ó a perspectiva enganosa do nossa mente às vezes. Passa pela prova é aquele que está no pecado. Deus corrigindo é porque a pessoa está pecando, né? E aí, Deus tem que pesar a mão. Não é assim. Não é assim. A palavra diz diferente. Quando Ele ama, Ele corrige. Quando Ele abençoa, não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Entendeu? O segredo é esse. Quando Ele apertar, é porque Ele te ama. Quando a coisa começar lá, né? E você não conseguir entender, Ele está te amando. Ele está revelando o seu amor por você. E quando Ele te abençoar, é porque Ele é bom. Porque tudo vem dEle. E o que vem dEle é porque Ele é bom. Salmo 119, versículo 67 e versículo 71 diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Olha que declaração linda do salmista. Vou repetir esta palavra. Salmo 119, verso 67 e verso 71. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom eu ter passado por aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Como Deus é maravilhoso, meus amados. Quando a gente consegue entender que quando Deus tem propósito, Ele trabalha e opera nas nossas vidas. O sofrimento, ele também traz para nossas vidas, eu já vou caminhar para a conclusão, porque as horas não nos ajudam. Ele traz para as nossas vidas crescimento espiritual. Quando a gente sofre, a gente cresce na presença de Deus. E a gente se torna mais forte. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora importa, sendo necessário que estejais por pouco tempo contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus amados, assim como o ouro, quando ele é purificado e passa ali pelo fogo, assim nós, servos de Deus, quando nós passamos pelo fogo, quando nós passamos pela dor, pelo sofrimento, nós saímos desse momento purificado por Deus. Nós saímos fortalecidos por Deus. Quando nós passamos por aquilo que Deus quer que nós passamos. E aí eu quero que você repita comigo: o que sai da fornalha é melhor do que o que entrou nela. Repete comigo de novo. O que sai da fornalha é melhor do que o que entrou nela. Entendeu, meus amados? Quando a gente entra ali, talvez a gente não entenda o que a gente está passando de dor e sofrimento, mas Deus quer purificar como ouro.
Deus não quer nenhuma palha. Deus não quer nenhum vestígio de coisa que não é para estar com você. Então Deus nos purifica como fogo, como ouro. E o ouro, para ser purificado, ele precisa entrar num processo. E num processo de purificação, ele é jogado numa fornalha quentíssima. Mas quando sai de lá, ele sai ouro puro, purificado na presença de Deus. Ele sai melhor do que ele entrou. E para nós concluirmos, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. 2 Coríntios, verso 1, capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos esperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que nos ressuscita os mortos. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo, e nós teríamos algumas coisas para falar sobre como o apóstolo Paulo trata a questão do sofrimento, mas nós podemos fazer isso de uma próxima vez. Mas quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta para o povo de Corinto, na primeira carta ele dizia ali que Deus não dá aflição superior a qual o homem possa suportar. Então a mensagem do apóstolo Paulo na primeira carta vinha dizendo isso. Deus não dá sofrimento superior a qual o homem possa suportar. Mas aí ele começa essa segunda carta, e quando nós lemos o verso 8, ele começa a mudar a perspectiva dele, dizendo: olha, nós passamos por algo tão terrível lá na Ásia, que nós chegamos até o ponto de nos desesperarmos da própria vida. Sabe o que é desesperar da própria vida, meus amados? É pedir a morte. Mas aí ele começa a entender o que? No verso 9 que ele diz: olha, mas isso veio para que, tendo este sentimento, eu pudesse entender que em tudo eu devo apenas confiar em Deus. Então o que fica para nós entendermos nesta palavra que Deus trouxe para o nosso coração nesta manhã: o sofrimento às vezes, meus amados, vem nas nossas vidas, não é porque nós estamos errados, não é porque nós erramos, não é porque nós pecamos, não é por nada disso. Às vezes o sofrimento vem nas nossas vidas, porque Deus sabe que nós podemos ser melhores, fazer o que é de melhor, e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Vou repetir, para ficar bem gravado no nosso coração. Nós sofremos, o sofrimento às vezes vem, não é porque a gente está errado, não é porque a gente é pecador, não é porque às vezes a gente pisou na bola. O sofrimento às vezes vem porque nós podemos fazer melhor, nós podemos ser melhores, e porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé, vamos ser agradecidos ao Senhor. Que nós possamos estar na presença do Senhor a cada dia, firme nele, com a palavra dele escondida no nosso coração. Amém, igreja? Vamos ser agradecidos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, que veio, ó Pai, ao encontro do nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais, abrindo o nosso entendimento para compreender, ó Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana de vitória. Ó Pai, que a Tua igreja, Senhor Deus, nessa manhã, ó Pai, possa sair daqui, ó Pai, preparados, ó Deus, para a semana que virá, abençoados, ó Pai, para a semana que virá, ó Deus, lançando tudo diante da Tua presença, porque nós cremos e confiamos no Senhor. É o que pedimos a Ti, ó Pai, com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus, amém.
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.